Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Revise Comigo CPA 10 e CPA 20. Trouxe várias questões aqui novas para a gente estar respondendo juntos e tá realmente te ajudando a ser aprovado nessas certificações, tá? Pessoal, antes da gente começar, se você não faz parte ainda do meu grupo de estudos do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar, você vai entrar lá, 100% gratuito e todo dia eu estou mandando questões comentadas por lá. Então o pessoal que participa está recebendo todos os dias questões, está podendo estudar, está acompanhando. Então convido você para entrar lá também e já também para se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você nunca perder aqui um Revise Comigo, tá? Lembrando que nas segundas-feiras eu trago o Revise Comigo para certificação CEA e nas terças CPA 10 e CPA 20. Vamos começar então aqui já com a nossa primeira questão. Questão 14.169. Tendem a ser exemplos de correlação positiva. 1. Ações do mesmo segmento. Primeiro, antes da gente analisar essa questão aqui, vamos lembrar o que é uma correlação, né? Eu tenho uma correlação que ela pode variar de -1 a mais 1. Nesse caso aqui, ele não disse se é -1, se é mais 0,5, se é mais 1, nada. Ele simplesmente disse pra gente que a correlação é positiva. E quando diz isso daí, eu tenho que saber que, enquanto um ativo está oscilando dessa maneira, o outro ativo ele estaria oscilando de que forma? Da mesma maneira, basicamente, né? Não de maneira perfeita, né? Mas enquanto um sobe, o outro sobe, enquanto um cai, o outro cai. Ou seja, eles caminham na mesma direção. Isso é uma correlação positiva. Se fosse uma correlação negativa, aí eles caminhariam em sentidos opostos. Enquanto um sobe, o outro cai, ou então enquanto um cai, o outro sobe e vice-versa. Eles caminham em sentidos opostos. Então a gente tem que procurar aqui nas alternativas aquelas que têm correlação positiva. A número 1, ações do mesmo segmento. Vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu pego aqui uma ação, por exemplo, da Azul, né, companhia aérea, e pego aqui uma ação da Gol. Essas duas empresas, elas costumam ter uma correlação positiva. Se acontecer algum evento no setor aéreo, ele vai atingir as companhias de maneira geral? Sim, né? Não vai ter uma correlação perfeita de mais um, das duas subirem exatamente juntas e caírem exatamente juntas, mas elas têm sim correlação positiva. Então, por enquanto, eu já sei que a 1 está correta. Não ajudou muita coisa, né? Porque todas as alternativas aqui têm a número 1. Beleza. Vamos lá para a número 2. Ibovespa e dólar. Aí a gente já sabe que não, né? Porque assim, geralmente quando você tem uma alta do índice Ibovespa, a gente tem uma queda do dólar ou vice-versa, né? Qual que é a relação disso daqui para você entender? Tem muitos investidores aqui no país que são investidores estrangeiros. Então, geralmente, quando o Ibovespa cai, né, vamos dar o exemplo contrário aqui também, para você entender. O Ibovespa cai, o que acontece? Começa a ocorrer fuga de capital aqui do nosso país, né? Porque, poxa, o Ibovespa está arriscado, o pessoal começa a sair daqui, começa a voltar com dinheiro lá para fora, então começa a ficar mais escasso o dólar na nossa economia. E quanto menos a gente tem dessa moeda, mais ela passa a valer, né? Mais ela vai estar valendo. Então, quando o Ibovespa cai, geralmente o dólar sobe. Quem acompanha a Bolsa de Valores, cotação aí dessa moeda aqui, sabe do que eu estou falando. Geralmente isso daqui acontece. E vice-versa, né? Geralmente quando o dólar ele está se desvalorizando, quer dizer que o real está valorizando e o Ibovespa ele também costuma subir. Então, esse exemplo que deu aqui a alternativa 2, ele é a correlação que? Negativa. Então, a gente já sabe que também não é essa número 2. A número 1 ela estava verdadeira e a número 2 ela está falsa. Então, onde tem o 2 a gente já elimina aqui. E aí depois aqui fala ouro e dólar. Ouro e dólar tem correlação positiva, enquanto um sobe, o outro sobe, enquanto um cai, o outro cai. Na maioria das vezes, né, não perfeitamente, sim, tá? Por que sim? Porque esses dois ativos aqui, eles são considerados ativos com baixo risco, né? E também são considerados, eles geralmente são utilizados quando o pessoal busca proteção nesse mercado. Pode reparar que durante a pandemia aí da Covid-19, o ouro ele costumou valorizar bastante, ao mesmo tempo que uma das únicas moedas que se valorizava também no mundo era o dólar. Porque na hora que você tem um risco muito grande na economia, né, tanto do seu país como a economia mundial, as pessoas tendem a migrar para esses ativos, porque o ouro ele é um bem escasso, ele está sempre se valorizando, né? Se você pegar a variação histórica do ouro, ela é basicamente assim ascendente. Ele tem ali os picos de queda, tal, mas geralmente ele tem uma linha de tendência de alta.
Então é como se fosse um lugar de proteção, e o dólar também é considerado um local de proteção para você deixar o seu dinheiro. Então eles têm sim correlação positiva. Então a resposta correta aqui nessa questão é a letra C. Vamos lá para a nossa próxima questão então. O Código ANBIMA de Administração de Recursos Terceiros, então a gente já sabe, administrar recursos de terceiros, eu estou falando basicamente de fundos de investimentos, né? Destina-se às instituições que desempenham o exercício profissional de administração fiduciária. O que é uma administração fiduciária? Fidúcia significa confiança. Então, quando a pessoa ela pega o dinheiro dela e ela aplica em um fundo de investimento, a gente tem aqui um administrador, que pode ser um banco ou uma corretora, que está cuidando daquele seu dinheiro. Então, é uma relação de confiança? Sim, você está dando o seu dinheiro para alguém administrar. Então, a 1 ela está correta. É sim uma administração fiduciária, tá? Vamos lá para 2. Vamos ver se esse código aqui ele trata também sobre esse ponto 2 aqui. Gestão de recursos de terceiros. Pessoal, gestão é diferente de administração. O código ele fala administrar recursos de terceiros. Ele não fala gestão de recursos terceiros. Então, sempre que você vê a palavra gestão, vai estar errado a alternativa quando a gente se refere a esse código em si. Inclusive, se você pegar lá no código e ver as instituições que estão dispensadas de observar o que está disposto nesse código, vai ter lá no primeiro ponto, clube de investimento, não precisa seguir esse código. No segundo ponto está lá, gestão de recursos terceiros. Então, também está escrito que ele não deve seguir esse código, porque o código é de administração e não de gestão. Então, a 2 ela está falsa. Onde tem a número 2 eu já elimino. Então, eliminei aqui, eliminei aqui, eliminei aqui. Só com isso eu já matava a questão, já sei que a resposta é a letra A. Né? Só para a gente continuar, a 3 também fala de gestão, então também está errado. E a 4 fala de consultoria de investimentos, nada a ver com administrar recursos de terceiros, ok? Então, resposta dessa questão que é a letra A, apenas a 1. Joia, vamos lá para a nossa próxima, pegar essa 14174 agora. Em relação ao desvio padrão, podemos afirmar que é uma medida de posição, que indica o valor mais frequente de uma amostra. O valor mais frequente de uma amostra, isso daqui recebe o nome de moda, né? Lembra que, vamos supor que eu tenho aqui uma amostra com essas seguintes características aqui dos números. Número 1, depois eu tenho aqui o número 2, depois o número 4, depois o 6, 8, 10, aí depois eu tenho aqui de novo o número 10 e depois tem aqui o número 12. Beleza, isso daqui é uma amostra. Olhando para essa amostra aqui, o valor mais frequente seria o número 10. Então, esse daqui seria a moda. Só que isso não é desvio padrão. Lembra que o desvio padrão, ele mede o risco de mercado. Então, risco de mercado. E lembrando que o risco de mercado, ele é dividido em 2 riscos. Você tem o risco que é considerado sistemático e você tem o risco que ele é considerado não sistemático. Ok? Então, anote isso daqui também. Isso é o desvio padrão. É quanto você está oscilando ali em relação à média. Então, não é uma medida de posição. Aqui a letra D também vai estar errada, porque também fala medida de posição. Ele não é medida de posição. Você não vai encontrar o desvio padrão na posição aqui desses números, tá? Ele é uma medida de dispersão. Ele pega quanto os valores variam em relação à média, né? O grau de dispersão em relação à média. E o ponto central, ó, quando a gente fala na letra D, ponto central de uma amostra, ele é chamada de mediana. E a mediana também não é sensível a valores extremos, beleza? Porque ela está no termo ali do meio. Quando você elimina os valores extremos, nada influencia no valor central da mediana. Então, está 100% errada essa letra D. Aí vamos aqui a letra B, ó, dispersão, que indica o quanto a média se distancia da mediana. Muito sensível a valores extremos, também não, tá, pessoal? Não é quanto a média se distancia da mediana. Dispersão, que indica quanto os valores da amostra, que seriam esses números que eu coloquei aqui, cada número aqui, ele é uma amostra que eu tenho, né? É uma observação, perdão, a amostra é esse conjunto de números, se distancia da média. Sim, se eu tirar a média desses números aqui, eu não vou somar aqui, tá? Vou chutar qualquer valor. Vamos supor que eu fiz aqui o cálculo, cheguei na média de 7. Eu vou chamar aqui de x barra igual a 7, é a nossa média amostral. Aí eu conseguiria saber quanto que uma observação aqui se desvia em relação à média, quanto que essa segunda observação se desvia em relação à média, que é o meu retorno esperado, né? Então, ó, resposta dessa questão é a letra C, simplesmente saber o conceito do desvio padrão.
Ok? Vamos dar prosseguimento aqui então. Vamos lá para a próxima questão já, né? Aqui ela vai falar do VaR, uma questão muito interessante. Um fundo de investimento apresenta um VaR de 2% com grau de confiança de 99%. O que vem a ser esse tal do VaR, né? Ele significa isso daqui, ó, Value at Risk, né? Valor no risco daquele fundo de investimento. Então, a gente pode dizer também que esse Value at Risk aqui, o VaR, ele significa a perda máxima. Então, eu já sei que a perda máxima que esse meu fundo vai ter em um determinado período de tempo seria 2% com 99% de confiança. Tá? Então, vamos lá. É correto afirmar que, 1. A pior perda esperada em condições normais de mercado é de 2%. Essa 1 está correta, tá? O que vem a ser essa tal das condições normais? É porque assim, ó, o VaR, ele te deu aqui, né? Vamos lá. VaR é igual a 2% com 99% de confiança. Então, que isso aqui realmente vai ocorrer. Só que pode acontecer desse intervalo de confiança ser ultrapassado. Então, por exemplo, eu tenho que chegar no percentual de 100%, né? Eu tenho só 99%. E se acontecer o cenário que tá faltando esse 1% aqui, se acontecer o cenário de 1%, ao invés de acontecer esses 99% que realmente tem confiança que a perda máxima seria 2%. Aí, quando acontece esse cenário desse 1%, a gente chama esse cenário aqui de stress test. Beleza? Então, assim, por isso que a gente fala condições normais, a perda máxima seria 2. Aí, se fosse condições de estresse, né, cenário de estresse, aí a perda máxima ela pode ser diferente. Ok? Então, a 1 está correta. 2. A ocorrência de perdas superiores a 2% é estimada em 1 a cada 100 dias. Aqui no enunciado, ele não deu período para a gente de tempo, né? Só que eu posso afirmar que sim, né? Essas perdas superiores a 2 é estimada em 1 a cada 100 dias? Sim, porque ó, se você pegar 100 dias, 99 dias, né, que seriam 99% disso daí, você teria uma perda máxima de 2%. Em apenas um dia, você teria uma perda máxima que ultrapassaria esse valor de 2%. Então, a 2 ela também está correta. 3. Não estão previstas perdas acima de 2%. Essa daqui ela está falsa, né? Não estão previstas perdas acima de 2%. Isso daqui está falso por quê? Porque pode sim ocorrer uma perda acima de 2% caso ocorra esse cenário de estresse, né? Então, a 3 está falsa. Com isso, eu já sei que aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Com isso, já sobra a letra A para a gente, né? Fora do intervalo de confiança, não é possível determinar valores previstos de perda. Eu sei que se ocorrer um cenário de estresse, eu posso perder mais do que 2, né? Mas eu não vou conseguir determinar, porque vai estar fora do meu intervalo de confiança se vai ser 5%, se vai ser 6%, se vai ser 7%, se vai ser 8%. Né? Então não tem como determinar um valor previsto, 100%. Falar, não, olha, no cenário de estresse o valor previsto vai ser exatamente 3%. Isso daí não é possível de fazer, tá? Então a 4 aqui ela também está correta, ficamos com a letra A. Beleza, vamos lá para a nossa próxima questão. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, pessoal. Para um tempinho rapidão, se inscreve aí no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. E lembrando, apesar de não estar ao vivo aqui essa semana e a próxima, qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês depois, tá? E aí, terminando essas aulas ao vivo aí da CPA 20, eu volto aqui trazendo esse Revise Comigo 100% ao vivo para vocês. Então, questão 14.176. William Capriata aplicou recursos em um fundo com carência de 90 dias. Devido ao imprevisto, ele teve que resgatar os recursos decorridos 75 dias da aplicação. Então, detalhe, aplicou em fundo com carência, resgatou antes da carência, essa pessoa ela vai ter perda de rentabilidade. Tá? E além de ela ter a perda da rentabilidade, ela vai ser cobrada em IOF, né? Beleza, assinale a alternativa correta em relação à tributação incidente. William não tem direito à rentabilidade, portanto, não há incidência de impostos. Falso. Eu vou ter direito à rentabilidade sim, eu só vou perder parte dela, né? Incide IOF sobre o valor de resgate a 0,50 ao dia, limitado a 100% do rendimento da aplicação. O IOF ele incide sobre o valor que você resgatou? Não, ele incide sobre os valores dos rendimentos, tá? Então, essa letra B ela está falsa por conta disso. Incide IOF sobre os rendimentos, conforme tabela regressiva, imposto de renda alíquota de 22,5%. Essa é a resposta correta. Vai ter IOF sobre os rendimentos, né? Porque você sacou ele durante o período de carência, por mais que tenha passado, mas William, o IOF não é, a tabela não é só até 30 dias.
Beleza, mas quando é fundo com carência, aí você vai pagar IOF de 0,5% ao dia, tá? 0,50% ao dia, que você paga de IOF, ok? E vai pagar imposto de renda também, você sacou que 75 dias, então vai estar dentro daquele prazo de 0 a 180 dias, vai pagar 22,5%. Por isso aqui a resposta é a letra C. Joia, vamos prosseguir aqui então, próxima questão. A carteira de ações do William tem beta de 0,90, já a carteira da Marina tem beta de 1,30. Podemos afirmar que, em cenários de crise, a carteira do William perde menos que a carteira da Marina. Vamos lá. O que significa você ter um beta de 0,90 e um beta de 0,30, né? Lembra que o beta, ele sempre faz a comparação da carteira que você tem do mercado, perdão, da carteira que você tem com a carteira de mercado. A carteira de mercado. E a gente sabe que a famosa carteira de mercado que nós temos é o índice Bovespa, né? É a principal de todas que a gente tem aqui. Tem outras, mas a gente sempre considera aqui o índice Bovespa. E aí eu sempre dou o exemplo que o índice Bovespa variou 10%, por quê? Só para facilitar o cálculo, tá? Não significa que o índice Bovespa vai sempre variar 10%, não, mas é só para facilitar o cálculo e você entender do que está se tratando, tá? Então aqui é o nosso beta. Aí eu vou colocar aqui o primeiro beta, que é o do William aqui de 0,90, né? Se o Ibovespa subiu 10, quer dizer que a carteira minha, ela vai ter subido 9%, né? E aqui no caso aqui da Marina, ela tem um beta de 1,30. Nesse caso, se a carteira do mercado Ibovespa subisse 10, a carteira dela subiria 13%. Então eu já sei que a carteira dela, ó, ela é mais arriscada, né? Quanto maior for o beta, mais arriscada. Então, ó, quanto maior for o beta, maior é o risco. Consequentemente, maior o retorno esperado também daquela carteira. Então, ó, em cenários de crise, a carteira do William perde menos que a carteira da Marina? Sim, essa daqui ela está correta, né? Mas vamos ver aqui as outras, ó. Em cenário de euforia, ou seja, tá tudo subindo, né? Euforia é quando a galera tá todo mundo comprando, tá ganhando dinheiro. O William ganha mais do que a Marina? Não, falso, tá? Porque ela tem uma carteira que ela vai estar oscilando mais, ela vai ter um retorno esperado maior. Em cenários de crise, a carteira da Marina perde menos, isso daqui também está falso, ela não vai estar perdendo menos, ela perderia mais do que eu. E a carteira da Marina corre menos risco? Falso, tem mais risco, né? Lembra que o beta ele é uma medida do risco sistemático, e eu coloquei aqui, ó, mais risco. Então, a resposta aqui vai ser a letra A. Sobre os planos VGBL e PGBL, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a portabilidade de recursos é permitida de um VGBL para PGBL, isso daqui já está falso, né? A gente sabe que só pode fazer portabilidade de PGBL para PGBL, ou caso contrário de VGBL para VGBL. Não tem como eu fazer de V para P ou P para V, né? Não tem como. Então, a 1 ela já está falsa. Nos planos VGBL, não há abatimento das contribuições efetuadas da base de cálculo do imposto de renda. O que está querendo dizer isso daqui, ó? Quando eu vou lá e realizo o meu aporte em um plano de previdência, se eu apliquei em um VGBL, o VGBL ele tributa somente os rendimentos, ou seja, ele não tributa o valor que eu aportei. Já o PGBL, ele tributa tudo, né? O PGBL, ele tributa aqui, ó, imposto de renda é igual aporte mais rendimentos. Enquanto que o VGBL, ele é somente, ó, imposto de renda é igual rendimentos. Beleza? Então, ó, nos planos VGBL não há abatimento das contribuições efetuadas? Sim, não há abatimento, não abate do meu aporte. Então, a 2 ela está correta. Então, vamos deixar aqui 2, verdadeiro. 3. O contribuinte que declara seu ajuste de imposto de renda pelo formulário simplificado se beneficia se contratar um plano do tipo PGBL. A 3 está falsa. Por quê? Quando você contrata PGBL, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta tributável anual, mas para isso você tem que declarar pelo formulário que permite dedução, que é o formulário completo do imposto de renda. Então, ó, falso, falso. Já eliminou a 3 aqui, já sabe que as duas estão erradas. Então, ficamos somente com a letra B, né? A número 2 é a única que está correta. Beleza, ainda tem mais 3 questões aqui para a gente estar resolvendo. Vamos passar aqui para a próxima, então. Uma das principais diferenças entre os fundos de investimento fechado e os fundos de investimento aberto é que o fundo fechado permite resgate das cotas apenas no encerramento do fundo. Isso aqui já está correto, né? Vamos ver aqui as outras aqui, ó. O fundo aberto permite resgate das cotas apenas no encerramento. Falso. Fundo aberto eu posso resgatar a hora que eu quiser. Fundo aberto permite resgate apenas no encerramento.
Na verdade, repetiu aqui a B e a C também, falso. E tanto o fundo aberto quanto o fundo fechado permite resgate de cotas a qualquer momento, também está falso. Super, super simples essa questão, a resposta é a letra A. Só lembrar, fundo aberto, entra e sai a hora que eu quiser. Fundo fechado, só posso resgatar lá no vencimento do fundo, no encerramento desse fundo. Vamos lá para a nossa próxima questão. Um operador recebe uma ordem de seu cliente para vender 30 milhões de ações da empresa A, 30 milhões de reais aqui de ações, né? Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, o operador decide vender as ações que ele possui na pessoa física antes de executar a operação do cliente. Então, olha o que aconteceu, né? Aqui está o operador. Aí esse operador aqui, ele recebeu a ordem desse cliente para ele vender as ações, né? Então, ele vai vender lá 30 milhões de reais de ações. 30 milhões. E aí, consequentemente, né, poxa, é uma venda alta, 30 milhões vai movimentar a bolsa, né, vai movimentar as ações daquela empresa. Então, esse operador já sabe que quando ele vender, ele vai derrubar o preço dessa ação. Aí, o que o operador fez? Antes de ele vender para o cliente, antes de executar a ordem do cliente, ele vendeu para si. Ou seja, ó, ele fez uma coisa que a gente chama de front running, né? Ele correu na frente, saiu em frente daquele operador. Então, essa prática aqui não é de insider information, insider trading, que é a informação privilegiada, né? Não é pump dump, nada a ver, é front running. Quando ele executa a ordem primeiro para ele, antes de executar do cliente. Ele deveria fazer o contrário. Ele tem que executar primeiro do cliente, depois ele pode executar para ele. Tá? Então a resposta correta aqui é a letra C. Joia, vamos pegar agora aqui nossa última questão então. Questão 14.166. Analise os títulos abaixo. Primeiro, LFT 20%. Segundo, LTN 20%. Terceiro, CDB 30%. Quarto, LCI 30%, né? Pela classificação CVM 555 de fundo de investimento, esse fundo será. Então, ó, vamos colocar aqui do lado para facilitar a visualização. Então, eu tenho a letra financeira do Tesouro, letra do Tesouro Nacional. Esses dois aqui, cada um tem um peso de 20% na minha carteira. E eu sei que esses dois aqui, eles são considerados títulos públicos, né? Títulos públicos. E aí depois eu tenho aqui o CDB e tenho também aqui a LCI, né? Esses dois aqui têm um peso de 30 e aqui tem um peso de 30, totalizando 100%. E esses são títulos privados. Lembra que todo e qualquer fundo de investimento que tiver mais de 50% do patrimônio líquido aplicado em títulos privados, esse fundo vai ter que obrigatoriamente ter no nome dele a expressão crédito privado. Tá? Então, ó, ele tem 60% do patrimônio líquido dele aplicado em títulos que são privados. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que colocar ó, fundo de investimento, renda fixa, crédito privado. Tem que ter essa expressão lá. Ok? Então, bem tranquila também essa questão. Resposta é a letra C. E aí, com isso, nós basicamente terminamos, né? Eu coloquei uma frase aqui também para vocês, ó. Eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Coleman Cox, né? Que a gente quer dizer a respeito disso daqui? Não existe sorte se você não se esforçar, se você não trabalhar, se você realmente não fazer valer aquilo que você está querendo, tá? Então, se você está aqui, está estudando para certificação, está se esforçando, com certeza uma hora você vai estar colhendo os frutos aí do seu esforço. Tá? Então, eu vejo que às vezes as pessoas, fiz a prova a primeira vez, reprovei, né? Vou ter que fazer de novo pela segunda vez, ou então a pessoa fica por uma questão, aí ela fica desanimada. O pessoal não desanima. É normal isso aí acontecer, às vezes você está nervoso lá no dia, né? Tá nervosa, aí isso prejudica também o seu rendimento. Mas assim, o que você tem que fazer é, todo dia você trabalhar duro, você realmente estudar, fazer valer a pena, que aí você realmente vai começar a ter sorte aí na sua vida, né? Então, pessoal, ótima semana aí a todos, bons estudos a todos, do que precisar, só me chamar que eu fico aí à disposição. Tchau, tchau e até o próximo Revise Comigo.